Tio Rei, vamos começar falando do Ramagem, então. A gente sabe que, apesar das pesquisas não estarem sendo muito favoráveis para ele lá no Rio de Janeiro, está em pré-campanha para a prefeitura por lá. Hoje participou de um ato junto com o Bolsonaro e o governador Cláudio Castro. Ele que ontem chegou 3 da tarde, foi embora só quase 10 da noite, prestando depoimento lá na Polícia Federal. A gente ainda não tem os detalhes exatamente do que ele falou, mas a gente sabe que foram aí mais de 120 perguntas que foram feitas para ele, uma conversa longa que a gente vai entendendo aos poucos ali, de botando culpa em outras pessoas, negando toda essa questão do monitoramento ilegal da ABIN paralela, mas o que chama atenção por enquanto, que é o que a gente já pode ir analisando, é como o que no começo ali foi uma rusga entre ele e o presidente Jair Bolsonaro, que foi o fatídico áudio dessa reunião que eles tiveram no Palácio do Planalto, discutindo as estratégias ali para livrar o Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas. O que começou com desconforto agora parece que é estratégia de campanha e deixando eles mais firmes e fortes do que nunca, Tio Rei. Olha, não, firmes e fortes não, né? É Mas exagerado, é né? porque eleitoralmente eles estão muito ruins ainda. O que tem aí, Natália, é o seguinte: vamos fazer uma limonada do limão, né? E eles têm a certeza de que qualquer lorota que eles contem para o público deles, a lorota vai colar, né? Então vamos lá. Inicialmente, o que se viu. Bom, antes disso, né? Natália, você não fica 7 horas conversando com alguém, mesmo que. Ah, não, é mera perseguição, mas haja perseguição para ter conversa de 7 horas, né? Quer dizer, uma conversa de 7 horas é porque tem muito detalhe lá a ser esclarecido. Porque 7 horas para quem não fez nada, 7 horas para quem nem sabe porque está lá, isso não existe, né? Então, certamente foi bastante agitada a coisa. Agora, quanto a essa questão, é de um ridículo atroz, né? Porque vamos lá, qual é a sequência que a gente tinha? Bolsonaro furioso com Ramagem porque tinha sido gravado. Logo, ele não sabia que estava sendo gravado, obviamente, né? Tanto é que se tem a desconfiança de que o Ramagem possa ter mais coisas. E deve ter, porque quem grava uma conversa, grava todas, né? Já falamos isso aqui. Para quem gravou tanto, convenha, quem gravou tanto não pode ficar ao léu, né? Não pode ficar no meio do caminho. O Ramagem deve ter, suponho eu, nessas circunstâncias, deixar claro, olha, não convém que vocês me rifem. O Flávio foi o primeiro a perceber isso, né? De todos eles, o Flávio não é o mais certo, mas ele é o mais prudente da família, né? Então, se fosse a família Soprano, só para dar tem gente jovem que não sabe o que é, mas veja o seriado, né? Se fosse a família Soprano, né? O Flávio seria assim o soprano mais prudente, né? É, se fosse a família Corleone, ele seria o mais prudente dos Corleones, né? Então ele falou: não, calma, não tem essa de romper com o Ramagem. Nós temos que arrumar, para usar uma palavra que eles adoram, temos que arrumar uma narrativa. E aí apareceu, começaram a aparecer as narrativas, né? E a primeira que veio a público foi que ele gravou a conversa porque um representante do Wilson Witzel apareceria naquela reunião para fazer uma oferta. Eu resolvo os problemas do Flávio no Rio de Janeiro e vocês me dão uma indicação para o Supremo Tribunal Federal. E o Vacef é que. Bom, essa foi a primeira versão. Aí disse o Ramagem, ele gravou um vídeo, né? Então foi por isso. Eu ia gravar, o Bolsonaro sabia. Mas aí a pessoa não apareceu. Pergunta óbvia. Se não apareceu, continuou, gravou por quê? Aí veio uma versão do Vacef. Não, na verdade, uma das advogadas é que seria porta-voz do Witzel, né? Considerando o conjunto da narrativa, parece que eles tentam jogar no colo da Juliana Berrembá, porque ela não é mais advogada e rompeu com a sua parceira. Mas nada ali naquela conversa faz sugerir isso.
até porque o Vacef é defendido pelas duas. Hum? Então é evidente que eles estão tentando arrumar alguma desculpa para aquilo. E aí vieram com essa cascata que eles estão plantando na imprensa, nas redes sociais, de que tudo isso, Natália, veja você, foi bom, porque afinal de contas conseguiram colar a imagem do Ramagem ao Bolsonaro. Calcule você. Mas quem é que não sabia? Veja, qualquer um que tenha conhecimento da existência do Ramagem sabe que ele é um homem de Bolsonaro. Ora, bolas, por que não seria? Ele é um homem de Bolsonaro. Quando diz, a gente cola a imagem de um a outro, mas cola numa boa circunstância, numa boa situação? Acho que não, né? Isso é um pouco diferente de uma leitura que se fez, de que eu discordei à época, porque acho que não era, não fazia sentido, quando o Lula vai a um evento de 1º de maio e defende a candidatura do Boulos. E foi multado por isso. Um evento, aliás, esvaziado. É, E aí disseram, Lula calculou, porque ao fazê-lo, ele colou a imagem dele a do Boulos. Mas precisa daquilo para colar a imagem ao Boulos? Quando vem a público o que aconteceu com a multa é uma coisa positiva, uma leitura um pouco alucinada essa. Aquela era, como é alucinada essa, de que, então agora nós colamos a imagem do Ramagem ao Bolsonaro. Mas colou a imagem do Ramagem ao Bolsonaro numa situação em que todos aparecem cometendo ilegalidades. Hã? O bolsonarismo mais estridente, o bolsonarismo mesmo, aquele para valer, né? Aquele que, se o Bolsonaro aparecer roubando pirulito de criança, vão perguntar o que foi que a criança fez, né? Esse bolsonarismo vai votar em quem o Bolsonaro falar, mas isso já se sabe, né? A questão é ganhar um eleitorado que até pode ter simpatia por isso ou por aquilo do Bolsonaro, mas não vota incondicionalmente em quem ele falar, em quem ele mandar, né? Então é evidente que essa é uma desculpa esfarrapada, é um absurdo, aliás, né? Que venham com essa história, né? Agora que pegaram eles fazendo sacanagem, então a gente sabe que o Ramagem é homem de Bolsonaro. Mas se sabia, se sabe, vai ter campanha eleitoral, vai ter horário eleitoral, né? Não precisa disso. Então é uma tentativa de arrumar uma justificativa, né? E aí Bolsonaro aparece com Ramagem, estamos juntos e tal. Lembra aquilo que eu estava bravo porque você me gravou? Não estou mais. Hã? A questão óbvia é a seguinte: o Bolsonaro pode ficar bravo com Ramagem? Eu acho que não. Acho que não pode. Hã? O Ramagem é um cara, é da Polícia Federal, originalmente, delegado da Polícia Federal, e foi do que antigamente se chamava, você nem tinha nascido, Natália, Comunidade de Informações. Conta Essa mais. turma que se move nas sombras, né? Que a época era SNI, aí o SNI virou a BIM, né? Depois da democracia. Mas é gente que vive, assim, qual é a tarefa? Deveria ser uma nobre tarefa institucional de ficar apurando se existem ameaças, no caso, à democracia ou Estado de Direito, né? Seja de agentes externos, seja eventualmente de algum agente operando aqui no Brasil. Mas não é isso, né? Não é isso. A BIM, no governo Bolsonaro, foi submetida ao ridículo, e a BIM se transformou num braço para tentar resolver problemas do Bolsonaro, inclusive da família Bolsonaro, que é impressionante. É muito vexaminoso isso, né? Se a gente olhar bem. Porque, resolveu o problema do Flávio, resolveu o problema do Jair Renan, enfim. Né? Então resolveram arrumar essa desculpa, né? Agora, voltando ao primeiro dado que você colocou, né? Quem fica depondo 7 horas, certamente tem muita coisa a esclarecer, né? Vamos ver o quê? Né? Porque, lembre-se de novo,
Essa história, o Flávio, é um pedacinho da história. É um pedacinho da história da BIM Paralela. A BIM Paralela foi muito mais do que isso. A BIM Paralela monitorou ministros do Supremo. Hum? Existem 5 pessoas presas. Né? Ah, presas porque ameaçaram dar um tiro na cabeça do Alexandre. Não, quem falou de tiro na cabeça do Alexandre foram 2. Mas tem 5 presos. Então, e há dados sigilosos da investigação aí, nesse particular. Então, certamente, né, certamente, tem muita coisa a ser esclarecida e o seu Ramagem estava lá para explicar. Vamos ver quando vier a público o conteúdo desse depoimento. Né? Que você não fica 7 horas falando sobre o sexo dos anjos, não fica mesmo, né? Por quê? Porque anjos não fazem sexo, então não tem história para contar, né? Já os demônios, aí eles fazem coisas do arco da velha, né? É isso. Então, É, tanto de informação, justamente porque comentam isso também, né? Essa parte da reunião é um detalhe que a gente está falando muito no momento, porque foi se divulgado aí recentemente, mas de que é toda uma ponte para discussões imensas aí de e gabinete do ódio, é obtenção de informação e como um a informação que foi pedacinho. trazida foi usada, né? Essa daí é uma questão que já vem mais Isso. para frente. Mas a gente está nesse É porque ponto. você sabia, Diga. né? Veio a público que tinha tal da gravação. A gravação é importante porque a gravação põe Bolsonaro na cena. Põe Bolsonaro na cena. Então, o Palácio do Planalto, Bolsonaro, General Heleno. Não. Então, é claro que ela é importante, né? A vida tentar resolver o problema do filho do presidente. Mas insista-se, isso é um pedacinho da história, né? A história é muito mais grave do que isso. Não é para esclarecer a apuração desse caso, não é para esclarecer só se o Flávio foi beneficiado ou não. Esse é um aspecto mais grave, é você transformar um organismo de inteligência num órgão de espionagem de adversários do governo. Esse é o ponto que estão tentando esconder. Esse é o ponto que estão tentando minimizar. É isso que é muito grave, né? E dentro dessa gravidade gigantesca, aí você tem ali o episódio para resolver a vida do Flávio, né? Que Esse é o foi coisa muito ponto. séria também.